E aí galera, boa noite. Meu nome é Pablo, falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Queria comentar aí os últimos acontecimentos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Eu vejo muitas pessoas que ficam dando palpite, né, das coisas e o que é que as pessoas têm o costume de fazer. Eles não sabem do que se trata, não têm conhecimento do assunto e eles pegam o que é dito na grande mídia, o que é dito na televisão, em um jornal qualquer, e sai repetindo apenas o que ele viu no jornal, né? Então as pessoas elas têm que ter muito cuidado quando vão comentar esse tipo de coisa. Não é uma coisa simples o que acontece ali, né? É uma região muito complicada desde o início dos tempos, vem tendo conflitos ali e principalmente depois do surgimento do Islã, né? Isso aí se intensificou, né? O Islã, ele inicialmente ele na primeira grande invasão deles, né? Expansão do império, né? Tentaram invadir a Europa, né? Aliás, invadiram a Europa, tiveram muito sucesso em algumas regiões, Portugal, Espanha, mas eles foram contidos, né? E as cruzadas foram uma resposta a essa invasão, né? As pessoas têm uma ideia errada do que foram as cruzadas. A cruzada foi apenas uma resposta a uma invasão anterior muçulmana. Mas voltando para os dias atuais, né? Às vezes as pessoas comentam e não se lembram dos recentes acontecimentos e vão se pautando apenas pelo que diz na televisão na grande mídia. O ano passado houve um ataque de um grupo patrocinado pelo Irã, né, a um drone americano que estava sobrevoando a Síria. Um drone de 300 milhões de dólares, né? Então foi um dos casos em que os Estados Unidos foram provocados, que até o Trump, que é bem marqueteiro também, né, senhor Trump, usou aquilo ali como um marketing dele ali, né, dizendo, ó, tô aqui a ponto de apertar o botão, né, para retaliar esse ataque, né. E não fiz por poupar a vida de 300 civis inocentes, porque era calculado que uma estimativa de que o ataque americano, em resposta a esse primeiro ataque com o drone, né, poderia causar a morte de 300 civis, né. E desde a época desse não ataque dos Estados Unidos, né, para cá, mais de 2.000 pessoas foram mortas pelo regime iraniano, né, em protestos, em resposta a protestos, ou outros tipos de perseguidos políticos, alguma coisa desse tipo. Né? Lá no Irã não tá nenhuma maravilha não. Lá tá tendo ondas de protestos, a população lá tá passando necessidade. Eles estão investindo muito em armamento, em enriquecimento de urânio, plutônio, essas coisas para fazer ogivas nucleares, né? Então se armando de uma forma bem ostensiva, né? Inclusive nuclear, enquanto a população está passando necessidade. Então está tendo protesto lá e eles lá não reprimem protesto como no Brasil, como na França, como nos Estados Unidos, como na Alemanha. Não reprime lá como a gente reprime aqui, não. Lá mata. Mata como se fosse barata mesmo. Né? Então, o que o Trump fez foi apenas dar mais fôlego para um regime que mata. Então, essa historinha de ter poupado 300 civis é uma grande balela de Trump, né? Ele, na verdade, ele estava preocupado com as eleições que estavam se aproximando. Então, você tenta evitar conflito para que a sua imagem não fique desgastada para as eleições, né? Então, o Trump, por causa de eleições, ele deixou de salvar milhares de vidas que estão sendo mortas pelo regime iraniano, do tempo do ataque até os dias atuais. Então, o Trump também tem os seus erros, né? Recentemente, houve o ataque a uma embaixada americana em Bagdá,
né, que são milicianos ligados ao regime iraniano. Então, assim, quando você ataca uma embaixada de um país, mesmo que esteja no estrangeiro, é embaixada, né, ele é considerado como território desse país. Então, se você tem uma embaixada da Coreia do Sul aqui no Brasil e tem um brasileiro ou um grupo de brasileiros apoiado pelo regime brasileiro, sei lá, vamos imaginar uma loucura aí, tá tendo um regime totalitário no Brasil e a gente resolve atacar essa embaixada da Coreia do Sul aqui dentro do Brasil. É como se fosse uma declaração de guerra à Coreia do Sul, né? Quando você faz isso, é uma declaração de guerra. Então, o que o regime iraniano fez ao atacar a embaixada americana foi praticamente declarar guerra. Então, o Trump ele não tinha muita saída, ele não tinha muito o que fazer. Então, ele foi pressionado por boa parte dos republicanos a dar uma resposta, né? Então, é aquela coisa, se ele não dá a resposta, os inimigos deles, os democratas, a Isentolândia, a Mamilosfera, a galera pacifista, né, vai criticar, dizendo, tá vendo, não faz nada, é um bundão mesmo, é um cara fraco. E se você ataca, você é um ditador, você é um fascista, você é um cara da extrema direita, aquela conversinha que a gente já conhece. Então, ele fez o que era preciso. Ele respondeu a uma declaração de guerra, praticamente, do regime iraniano, ao invadirem a embaixada americana em Bagdá. Então, assim, vamos deixar de falar besteira, vamos ter cuidado com o que a gente fala, dizer, os americanos se intrometem na vida de todo mundo, se intrometem nos países. Tudo bem, os Estados Unidos têm seus erros, todos os países erram, né? Os países cometem seus erros. Os americanos não elegem sempre o mesmo tipo de presidente, né? Então você tem presidentes que são democratas, que pensam de uma forma diferente, tem presidente republicano, daqui a 4 anos vai ter um outro tipo de presidente com uma outra cabeça, tem vários interesses por trás. Então, no meio de toda essa rotatividade, né, que é do regime democrata, né, do regime republicano, você, uma hora ou outra, vai ter alguém que vai fazer algo que não seja do interesse do ideal daquele país, né? Então, os Estados Unidos também erraram muito, tiveram vários erros durante o século XX e o século XXI, mas não pode isso ser usado como justificativa para você esconder para debaixo do tapete uma declaração de guerra de um país. Você invadir uma embaixada de um outro país é uma declaração de guerra. Então aquilo ali que Trump fez não foi nada do que além do que o normal que um presidente tem que fazer, pô. Então, assim, há o risco de estourar uma guerra? Sempre há esse risco. Na minha opinião, sinceramente, não haverá uma terceira guerra mundial por enquanto, né? Principalmente pelo que a Bíblia nos fala. Eu vejo que a Bíblia está sendo cumprida nos nossos dias, né? Rumores de guerra, sempre vão vir surgindo rumores de guerra, como dores de parto, né? Eles surgem rápido, com uma certa intensidade, depois mais rápido, com uma velocidade maior, com mais intensidade, e aí por diante, vai crescendo, como a dores de parto, né? Vai crescendo. Então eu acho que isso é a tendência do mundo, vai ter isso aí. Mas por enquanto ainda não é o fim, né? Eu acho que não. Quem sou eu para dizer quando será o fim, né? Mas, enfim, assim, pelo que a gente imagina, né, do que vai acontecer, eu acho que infelizmente o mundo tende a piorar muito ainda, né, até chegar nesse tempo. Eu acho que foi uma bela resposta de Trump. Era um líder que era um dos cabeças do regime iraniano e era algo que ele já devia ter feito há muito. O grande erro de Trump foi esse: ele deixou os inimigos ficarem mais fortes. Ele não tem culpa do que Obama fez, né? Obama, enfim, eu não vou falar aqui muito de Obama para o vídeo não ficar muito longo. O grande responsável, se você for parar para pensar no que está acontecendo hoje com relação ao Irã, especificamente o Irã, é por culpa do que o Obama fez. Mas enfim, Trump também tem uma parte da culpa. Ele, naquele momento do ataque ao drone, era onde ele devia ter agido. Ele talvez tivesse matado 300 inocentes, civis inocentes, mas pouparia muito mais civis iranianos
que estão morrendo pelo regime, que estão fazendo protestos, estão sendo mortos, e que a grande mídia não divulga essas coisas. Então eu faço um apelo a você: pare de ver essa bosta dessa grande mídia, pare de ver Guga Chakra, pare de ver Veja, pare de ver Folha de São Paulo. Eu sei que a internet tem coisa muito bosta, que tem gente que inclusive tem um palpiteiro aqui também, né? Tem muito palpiteiro de plantão que não sabe nada, né? Eu sou só mais um palpiteiro também, mas eu sou um palpiteiro que eu escolhi certas mídias que elas têm dado previsões e que todas as previsões estão sendo certeiras. São boas análises políticas. Eu elegi essas mídias para mim, né? E elas têm me satisfeito, estão me satisfazendo. E eu só encontrei essas mídias na internet. Então, do mesmo jeito que a internet tem muita besteira, mas onde você vai achar a única coisa que presta, no meio de tudo isso que a gente está vendo, no meio de televisão, no meio da grande mídia, das mídias alternativas, onde ainda tem uma luz no fim do túnel, é na internet. Então, cuidado com o que você escolhe de mídia para se informar, porque eles manipulam demais. É muita mentira que esse povo fala, certo? É muita inversão de papéis, é muita inversão de valores, e isso faz com que a gente tenha ideia errada de certos países, certas pessoas, certos tipos de pessoas, certo? A gente precisa abrir mais a nossa mente, ver o que o outro lado está falando. Eu passei a maior parte da minha vida vendo o que esse lado fala, e agora estou vendo o outro lado e estou apreciando, estou gostando desse outro lado. Então dê uma chance, veja. Se você não gostar, volta para ver o que você estava vendo antes, né? Mas por um apego, por uma coisa sentimental, parece, a meu ver, né? Parece até uma coisa sentimental isso aí, o cara querer se informar por esse tipo de mídia, por Veja, Folha de São Paulo, por esse tipo de coisa, que só faz desinformar. Infelizmente, erraram com Trump, erraram com o Brexit, erraram com o Bolsonaro, erraram com a economia, erraram com o que acontecia com a Petrobras e com as grandes estatais e com os fundos de pensões, certo? Todos eles erraram. Depois vem limpar o que fizeram, mas no início, antes de tudo estourar, nada era noticiado, era tudo abafado. Eles esconderam por 16 anos o Foro de São Paulo, por exemplo, e agora estão dizendo que existe uma reunião de velhinhos que não serve para nada, entendeu? Então pare de ver essa bosta, beleza? É o recado que eu tenho para dar a vocês aí. Vamos ter muito cuidado com o que a gente fala da questão do conflito dos Estados Unidos com o Irã. Não é simples como estão dizendo, não é os Estados Unidos estão se metendo em corrida de ninguém, não. É apenas uma resposta a várias provocações que vêm se acumulando com o passar do tempo. Tá bom? Valeu, gente. Tchau.